Bom, e uma forte chuva em Belém causou vazamento de água no centro de mídia da COP30. A água escorreu pelo teto da estrutura temporária que abriga a Zona Azul, área destinada às negociações diplomáticas. O carpete ficou encharcado e o trecho precisou ser isolado com fitas plásticas para evitar a circulação. O incidente se soma a outros problemas estruturais registrados no primeiro dia do evento, como falhas no ar-condicionado e o calor intenso nos pavilhões. O temporal também afetou a rotina de delegações estrangeiras, entre elas a da ministra-chefe do governo de Punjab, no Paquistão, que ficou retida por causa das chuvas após participar de uma inauguração local. Bom, e agora a gente vai, claro, direto a Belém do Pará, na COP30, o nosso repórter enviado especial, Carlo Cauti, sobrevivente. Muito boa noite, Cauti. Seja bem-vindo. Conta pra gente, traz um balanço desse primeiro dia de COP. Ontem você demorou um dia para chegar por problemas também no aeroporto de Guarulhos, mas traz pra gente aí uma retrospectiva, Cauti, porque tivemos problemas com vazamentos, com chuvas ontem e parece que hoje também o mesmo problema aí por conta das fortes chuvas. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula, mestre Augusto, Piotto, Ana, Silvio, boa noite ao nosso público aqui direto de Belém. Eu tive que pedir abrigo para a casa da Confederação Nacional dos Seguros fora da COP, porque era impossível permanecer nas infraestruturas da COP30 e tentar entrar ao vivo. A internet não funciona direito, um calor infernal e agora a água também começou a cair com as chuvas normais que acontecem numa cidade tropical, né, como é Belém. Então, assim, um desastre de organização essa COP30, que é basicamente, a gente está vendo aquelas imagens, né, assim, grotescas dessas pessoas travestidas de animais andando como quadrúpedes, né? Mas eu vi também mercadinhos vendendo produtos do MST, índios fazendo tatuagem, né? Então, basicamente, essa mistura extravagante de um carnaval de péssimo gosto, de terceira categoria, um congresso sindical, né? Uma reunião do MST, um cortejo estudantil da USP, da FEFELET, no caso, da USP, esse foro de ativistas radicais de esquerda que se juntaram aqui em Belém e tomaram conta da cidade. Um desastre sem fim, mas também, né, é algo que está afetando diretamente a mídia, né, a velha mídia, porque até mesmo a Globo sofreu, a Globo que construiu um stand dentro da Blue Zone, caiu água dentro da Blue Zone e dentro do stand da própria Rede Globo. Tiveram que fazer remendas de ultimíssima hora, né, porque começou a vazar, nem o tapume da Globo segurou, né? Então, assim, é o grotesco, é o ridículo, né, que toma conta desse tipo de mega eventos organizados pelo governo Lula. O problema fundamental é que essa COP, além de ser cara e além de ser ridícula, será também inútil, porque eu estava conversando aqui com muita gente, muitos delegados de vários países que têm pavilhões, né, que se queixaram, obviamente, né, do caos logístico. Para vocês terem uma ideia, Paulo, depois a gente fala um pouco da parte mais econômica. Para chegar até a Blue Zone, né, para chegar até esse grande pavilhão criado no parque da cidade, é necessário deixar o carro a quase 1 quilômetro de distância, andar a pé por 1 quilômetro debaixo do sol, né, de Belém, um calor que você já chega todo devastado, praticamente, dentro da COP, faz o raio-x e anda por mais uns 500 metros sem ar-condicionado dentro da estrutura da COP para depois tentar chegar na sala de imprensa e pedir alívio, né, abrigo, asilo, aí depois desmaiar, né, alguém vai passar mal nessa COP, não é possível que isso que aconteça desta forma, né? Então, é um desastre de organização que está afetando diretamente as delegações. Isso também explica o porquê tivemos o menor número de chefes de Estado e de governo e de delegações de alto nível da história das últimas COPs, né? Então, isso também acaba sendo um problema claro para o resto do mundo. Só para terminar, Paula, por que essa COP não vai decidir nada? Única proposta do governo brasileiro para essa COP foi a criação de um novo fundo, chamado Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ou no acrônimo em inglês TFFF, um fundo global permanente que deveria basicamente cuidar das florestas, não só do Brasil, mas também do Congo, da Indonésia, entre outros, né, entre outros países. Esse fundo deveria ser financiado
por países, né, por outros países, que deveriam colocar 25 bilhões de dólares, e também, por outro lado, pela iniciativa privada, por empresas, por doadores, 100 bilhões de dólares. Total, 125 bilhões de dólares. Até o momento, fracasso retumbante, só o Brasil colocou 1 bilhão de dólares, Portugal e Holanda se limitaram a milhão de euros. A França colocou 500 milhões de euros também, um valor muito pequeno. E a Alemanha se recusou a participar desse fundo, alegando riscos financeiros, que em bom português acredito que signifique que não sabem onde vai ser enfiado esse dinheiro, né? Conhecendo também, né, o histórico do governo Lula. Moral da história, um fundo que, se não alcançar um patamar mínimo, marcará a desmoralização total desta COP e a sua inutilidade, além de torrar milhões de reais de dinheiro público. O Cauti, minha solidariedade, que quem te conhece sabe como você sofre aí com a falta de ar-condicionado. É sempre uma luta aqui, uma disputa dentro do estúdio. Segura aí que o Augusto também tem uma pergunta para você. Diga, Augusto. Cauti, eu queria saber se estão presentes, eu realmente estou confuso, presidentes dos países que também têm no seu território trechos da Amazônia. Ô, Augusto, boa noite. Sim, tivemos aqui, isso na semana passada, não hoje, né? Semana passada foi evento com os líderes políticos, somente o Gustavo Petro apareceu, né? E, se não me engano, o presidente do Suriname também. Mas o resto, nem sequer os países do Mercosul apareceram, os líderes do Mercosul, muito menos dos BRICS, né? Seja China, Índia, África do Sul, Rússia, ninguém apareceu. Então, assim, um fracasso retumbante. O único que apareceu foi o Petro, que tem poucos meses ainda, o Petro o presidente da Colômbia, completamente desmoralizado em casa, e que tem poucos meses ainda de governo e, portanto, está basicamente na modalidade férias, né? Mas o resto simplesmente desertou a COP. Deixa eu mandar também, Cauti, o Silvio tem uma pergunta para você, é isso? Diga, Silvio. Cauti, boa noite. Em primeiro lugar, minha solidariedade aí por ter presenciado a cena dos animais, né? Eu acho que isso daí em buffet infantil dá uma encrenca danada, dá briga. Olha só, tem um gasto do governo brasileiro de R$500 bilhão em relação à OEI, né? Que é a Organização de Estados Ibero-Americanos. E você já tratou, você já falou muito sobre a questão dos gastos da COP. Sem licitação, você por acaso encontrou algum dos organizadores da COP, dessa OEI, que o governo brasileiro gastou R$500 bilhão sem licitação? Sim, Silvio, boa noite. Ótima pergunta, porque eu fui até o stand da OEI, que fica na Green Zone, que é basicamente esta área aberta ao público, que virou uma grande feira de artesanato, né? Tem stand do MST, tem stand de várias entidades, basicamente amigas, né, de ONGs, etc., amigas do governo, tem stand até da Assembleia Legislativa do Pará, tem stand de índios fazendo tatuagem, tem até stand que apresenta uma imagem do líder do Irã, o Ayatollah Khomeini, que não entendo o que tem a ver com proteção do meio ambiente, né? Mas tudo bem, líder de um país terrorista, mas enfim. Mas tem também o stand da OEI. Eu fui lá tentar conversar com eles, né? Quis falar com alguém, algum diretor. Fui 3 vezes. Sofrendo um calor infernal, porque naquela parte da COP não há o ar-condicionado zero, não é que tem e não funciona, não há ar-condicionado, né? Aqui estamos vendo, eu tirei essa foto, né, de um stand que tem uma imagem que exalta o Ayatollah Khamenei, né, o Ayatollah do Irã, então esse é o nível da coisa. Mas não achei nenhum representante deles, só as meninas que trabalhavam lá. Temos também, no estande da China, tinha também o livro do Xi Jinping, né, entre outras coisas. Mas não achei ninguém para conversar. A coisa interessante, Silvio, até um pouco irônica, que o estande da OEI, vou fotografar amanhã e vou mandar aqui na Oeste, fica bem na frente do estande do Ministério Público Federal, um na frente do outro, ou seja, quem organizou sem licitação e quem deveria investigar esta ausência de transparência se olham num na frente do outro no meio da COP30. É de um ridículo que, assim, sem fim, sem limites. Cauti, vou aproveitar que você achou aí um cantinho refrigerado, tem mais uma pergunta agora da Ana, mais uma curiosidade. Diga, Ana.
Cauti, é bom, esses estandes, eles estão parecendo aquelas feirinhas de ciências, né, da escola, que junta um aqui, coloca um caixote ali, mas o que eu queria te perguntar era o seguinte, se o excelentíssimo governador do meu estado aqui da Califórnia, se ele já apareceu por aí, porque ele estava em São Paulo ontem ou antes de ontem, reclamando que o governo Donald Trump não mandou nenhum representante, mas queria saber se ele que abandonou o estado dele completamente, abandonou as famílias que foram atingidas pelos incêndios em janeiro desse ano, o estado está praticamente abandonado. Queria saber se ele já apareceu por aí para salvar o planeta. Goiana, boa noite. Ele apareceu por aqui, ele veio aqui, né, para trazer aquilo que ele definiu a coalizão anti-Trump, né, na COP30. Lembramos, né, Ana, que o governador da Califórnia, acho que podemos definir ele como o governador mais à esquerda, né, mais radical de todos os governadores dos Estados Unidos. Agora acho que vai perder só para o prefeito de Nova York, por radicalidade, né, por radicalismo, aliás. Sim, ele esteve por aqui para trazer, né, esta aliança contra Trump, mas ele basicamente ficou na área só para o chefe de Estado de governo refrigerada, com ar-condicionado a todo vapor e ar-condicionado que, entre outras coisas, é alimentado, adivinhem só, a diesel. O ar-condicionado, os enormes maquinários de ar-condicionado que não funcionaram, aliás, aqui em Belém, são alimentados a diesel, que é um poluente, que é um combustível fóssil extremamente poluente, né? Então, entre outras coisas também, ele discursou fresquinho, mas com um refresco alimentado a diesel. Então, a hipocrisia da esquerda que aparece em todos os cantos aqui na COP de Belém. Rapidamente, Piotr, para fechar. Cauti, só uma questão. São geradores que funcionam integralmente para alimentar os aparelhos de ar-condicionado e iluminação? Ou eles, na verdade, são de emergência? Em qualquer das situações, chama atenção, né? Deveriam ter criado alguma coisa ambientalmente correta, até para mostrar, dar exemplo, enfim. Mas é só para uma emergência ou eles estão funcionando diuturnamente aí? Deveriam, né, Piotr? Boa noite. Deveriam funcionar diuturnamente para garantir o mínimo de refrigério, de vivência, né, de habitabilidade em um galpão feito às pressas no meio de Belém, com 30 e mais graus ao sol todos os dias, né? Então eles foram colocados porque senão as pessoas realmente desmaiariam lá embaixo. Imagina só a sensação térmica que tem nesse local, né? E eles estão lá e atuam, assim, são ligados a toda hora, usando diesel, usando um combustível fóssil extremamente poluente. Mas não é o único caso, viu, Piotr? Porque tivemos também o caso do barco do Lula, né, também movido a diesel. Tivemos também os 2 navios cruzeiros que foram alugados pelo governo brasileiro para alojar pessoas, delegações que não teriam onde ficar aqui em Belém, porque não há espaço para tanta gente aqui na cidade de Belém. E pior de tudo, tivemos também o congestionamento maciço que está acontecendo. Aconteceu pelos 2 dias aqui, eu passo na frente todos os dias a pé para ir até a sede da COP, eu vejo essas filas imensas de carros, né, gastando combustível fóssil também, por causa da incapacidade logística do governo do Pará e da prefeitura de Belém, ambos governados pelo clã Barbalho, né? O governo do Pará pelo Helder Barbalho e a prefeitura é pelo primo dele, né? Então o caos é um caos familiar aqui no Pará.